a cultura coreana, segundo a minha interpretação de brasileira, né, que, enfim, eu sinto que as culturas que são culturas muito hierárquicas são culturas muito narcisísticas, produtoras de narcisistas, por dois motivos. Primeiro, que você oprime muito a criança. Então, a opressão da infância você força muito, naturalmente, na cultura brasileira, na cultura coreana, a criança a engolir as emoções dela e sentir que as emoções dela não importam. Então, se você que está me assistindo aqui, né, quer exemplos, a criança cai, rala o joelho e você fala, ai, nem doeu, não, foi só um susto. Engole o choro. Né? Você fala, engole o choro, você fala, a criança está satisfeita, você fala, não, tem que limpar o prato. Né? Então, a nossa cultura, via de regra, ela ensina a criança a ignorar os sinais que o corpo dela está dando e a duvidar de si mesma. Porque o adulto, né, quando você lida com uma criança, você sabe que quando você chega, o olho daquela criança brilha, né? Te ver até uma certa idade, não sei até quanto, não sei se ainda acontece com você, né? Graças né? a Deus ainda acontece. O olho Nunca brilha. deixou de acontecer. Então, por que o olho brilha quando ela te vê? Porque você é uma referência para ela, você é uma experiência gostosa para ela, né? E aí, essa experiência significa que você é uma pessoa que ela, com muita frequência, vai querer saber a sua opinião, porque a sua opinião importa. Sobre tudo. Então, você é um oráculo de sabedoria na experiência de vida dela, né? Na experiência que ela teve. Então, se você olha para ela e diz que ela não está sentindo dor e ela está sentindo, então eu não posso, eu sou fresca, eu sou hipersensível, eu sou uma exagerada, eu sou uma dramática, porque a mamãe falou que não era para eu estar sentindo tanta dor, né? A mamãe falou que isso não era motivo para eu estar chorando, isso não é motivo para chorar, né? Eu tô com raiva e cara feia para mim é fome, hein? Sabe? Então, quando a criança repetidas vezes é tratada, inclusive, eu vi uma comparação uma vez num artigo que eu achei excelente, que é do gaslighting. Vocês conhecem o conceito do gaslight, né? O gaslight, basicamente, é o conceito... o conceito de gaslight é muito interessante, que ele vem de uma peça de teatro. Vocês sabem o nome gaslight vem disso? Eu acho que eu até contei isso outra vez. Eu acho que eu tô me repetindo a peça. As duas falaram sobre isso. Elas só aguentam mais ouvir de gaslight. Basicamente, o cara queria separar da mulher, não podia, numa época que não podia, isso é de 1800 e cacetada, e aí ele ia diminuindo a quantidade de gás que ele colocava na lamparina, fingia pra ela que estava normal e que ela estava ficando cega. E, eventualmente, ela acreditou que ela tinha ficado cega porque ele apagou a lamparina toda, ela não enxergava nada, e ele fingia que estava lendo jornal, fingia que ele estava seguindo com a vida dele, e ela foi considerada louca e ele pôde se separar dela. Então, um resumo horroroso, mas é isso. Por isso que chama gaslighting, né? Que é você diminuindo o gás. Então, é você dizer pra pessoa que a realidade que ela está vivendo tá errada, né? Você tá dizendo que tá escuro, mas tá sol, né? Tá claro. E na infância, o gaslight, na cultura brasileira, por exemplo, né? É padrão. É super padrão, né? Você... Não, na volta a gente compra. Mamãe, a gente não ia comprar, não. Nunca falei que a gente ia comprar. Não foi. É muito comum você fingir para a criança que a realidade dela não está acontecendo. Ela não lembra, a criança não se Gente, afeta, conversa com qualquer Ou se pessoa lembra, que perdeu pai e mãe cedo. É muito comum a pessoa te falar, ninguém me contou nada. Ninguém sentou para conversar comigo, ninguém acolheu o meu choro, não é? Mano, que horror. Juro pra você, é super comum, principalmente nas gerações anteriores às nossas. Quanto mais sua avó, bisavó for, mais comum isso não era. Se falava sobre, né? Não se falava, a criança não ia no velório, entendeu? Ela não participava. Pra não ver, né? Aquela coisa porque a criança, esse conceito da criança não tem que querer, né? Então a criança não era envolvida em nada. Então esse gaslight, ele chega a esse nível da dissociação, porque se eu tô sentindo, né, uma dor, e minha mãe tá dizendo que eu não devia estar sentindo dor. Se eu tô com vontade de chorar e eu não devia estar chorando. Se eu tô com raiva, eu não devia estar com raiva. Então, o meu corpo é louco. O meu corpo sente uma realidade bizarra que não acontece. Então, eu tenho que me desconectar desse corpo para parar de me sentir tão inadequado, né? Tão louca. Sim. Então, olha como que essa trilha azul de dissociar, de desconectar, né, vai fazer essa criança querendo ser a boa filha, querendo ser o bom filho. Então, que aí causa isso que a
que a Tari explicou, né, da pessoa, então eu não vou sentir nada, e aí vai construindo essa fantasia de ser um ser superior que não sente como os outros sentem, até para ser admirado por essa mãe, admirado por esse pai, né, que antes achava tudo uma frescura. E o outro lado das culturas hierárquicas é aquela famosa frase, né, do Paulo Freire do oprimido ter o sonho de se tornar o opressor, né? Porque se hierarquicamente os adultos são superiores, então necessariamente as crianças são inferiores. Então a criança passa a infância inteira tendo que tratar o adulto como se o adulto fosse um ser assim intocável, né? O adulto não erra. Vocês lembram de pai e mãe pedindo desculpa, de pai e mãe, né? O padrão da cultura tradicional brasileira você não pode, o autoritário, você não tem o direito sequer de pedir para ele parar de te desrespeitar. Isso é falta de respeito. É considerado falta de respeito você, com muito respeito, corrigir o adulto. Você, com muito respeito, discordar do adulto. É considerado falta de respeito. Então, faz sentido que o padrão, então, é a criança colocar o adulto num pedestal, e enxergá-lo como se fosse um ser superior. Então, olha como que é uma cultura que transforma o adulto nesse centro. Então, a criança passa a vida dela desejando se tornar esse opressor, desejando se tornar aquele ser que vai ser o que não erra, aquele ser que vai ser o que pode bater a hora que quer, que manda em todo mundo. Então, quando esse adulto finalmente tem filhos, ele foi como se fosse se narcisando. Eu acho que não é à toa que é tanta gente que descobre mãe e pai narcisista, porque eu acho que chega num ponto que é assim, pera lá, agora você tem que fazer as minhas vontades, tudo tem que ser ao redor de mim, porque a vida inteira eu tive que fazer isso com os adultos e agora é a minha vez, né? Então, se torna narcisista cada vez, não uma coisa, tipo, a pessoa não nasceu, ela foi se narcisando, assim, e aí chega num ponto que aquilo tá tão forte que é quando a galera começa a seguir a Tari e reconhecer. E às vezes a pessoa pensa e, pô, dizem mas... que a gente passa a segunda metade da vida consertando os erros que aconteceram na primeira, né? Os traumas da primeira metade da vida. Porque às vezes você reconheceu um pai, uma mãe narcisista, mas você vai lembrar da sua infância e não era tão forte. Pronto! Não era você tão pesado, num ponto muito né? importante, mas vê na adolescência o que acontece quando a pessoinha começa a se individuar, tem um processo de individuação, começa a ter as próprias opiniões e tal, e aí, pera lá, cadê o centro que eu deveria ser? Enquanto você estiver embaixo do meu teto, é o que tem que ser o centro das suas atenções.